Cientista político, especialista em política internacional e Oriente Médio e primeiro latino-americano a integrar o Advisory Board da Harvard International Review para o exercício de mandato vitalício. Hussein Khallout assumiu em fevereiro deste ano a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Nesta conversa, ele aponta os eixos para que o Brasil possa se lançar ao futuro para competir num mundo globalizado. Também lamenta o crescimento da islamofobia no país e fala como se sentiu ao ser vítima de preconceito. Secretário, muito obrigada por aceitar conversar com a gente e nos receber aqui no Palácio do Planalto. É um prazer, uma honra poder falar ao seu programa. Secretário, a gente vai conversar muito aí sobre essa sua área de atuação, né, de assuntos estratégicos. Mas antes de entrar nisso, eu queria tirar uma dúvida com o senhor em relação a qual é seu sentimento. O senhor recém passou por um problema ao tentar embarcar para os Estados Unidos numa missão de Estado. O senhor se viu como vítima de preconceito, de fato, naquela situação? Olha, existem várias formas de você detectar o preconceito, uma ação discriminatória. E muitas vezes ela é velada, mas eu fui o único passageiro aleatoriamente escolhido para uma inspeção adicional, apesar de eu ter já passado por todas as inspeções determinadas pela área de segurança do aeroporto de Brasília. E isso não é a primeira vez, então viajando em companhias americanas e dentro dos Estados Unidos, eu sempre fui aleatoriamente escolhido, então na verdade não há um sistema aleatório que permita que em todas as viagens que eu faça seja a probabilidade de ser escolhido sempre para esse tipo de inspeção. A diferença entre todas as vezes essas, eu sempre respeitei todas as normas de segurança, sempre fui obediente à lei, até porque eu trabalhei no Poder Judiciário anterior e no Ministério Público, e sempre entendo que parte desse processo de segurança é também para a minha segurança, mas neste caso em específico eu não estava indo a passeio, não estava indo para a Disney, não estava indo para uma viagem de lazer. Nesta vez eu estava indo em missão oficial, representando o Estado brasileiro, portando o documento oficial do Estado brasileiro, e a conduta da companhia aérea me parecia, e de fato foi, um desrespeito à nossa soberania e à forma como eles tentaram impor uma circunstância desagradável e evidentemente que esse processo era sim adornado por um coeficiente de discriminação. Sabe o que eu fico pensando, secretário? Se o senhor, numa missão, aliás, com todo o seu perfil de pesquisador de Harvard, todo um currículo, todo um nome construído, passa por esse tipo de situação, eu fico imaginando um cidadão, simplesmente cidadão comum, indo fazer uma viagem e que tenha tais traços ou mesmo alguma descendência. O nível discriminatório tem crescido muito, muito. Não é muito pouco, não é pouco, mas muito. E evidentemente isso tem uma correlação com dois elementos. Um elemento é a suspeita de imigração ilegal, o outro é concernente a terrorismo e crime organizado transnacional, né? No meu caso era muito óbvio que não era suspeita de imigração ilegal, até porque eu morei nos Estados Unidos, eu vinha e voltava. Então eu caía, na verdade, no outro grupo, muito provavelmente inerente a temas vinculados ao terrorismo, né? Então, para mim, o que me causou certa consternação que eu estava num grupo de risco à segurança nacional americana. Ou seja, eu na condição de uma autoridade do governo brasileiro, do Estado brasileiro, eu era visto como um risco à segurança nacional americana. Isso não é agradável, né? Mas enfim, eu considero esse episódio um episódio superado, é um episódio que, de certo, não reflete as tradições da sociedade, da nação norte-americana.
os Estados Unidos têm instituições sólidas, democráticas e renascentistas, por assim dizer. O gesto da Embaixada dos Estados Unidos aqui foi muito respeitoso, muito significativo, e eu acho que esse episódio está superado e espero que as coisas se ajustem para o melhor interesse dos dois lados. Aproveitando, mesmo dado já como um episódio superado, vou aproveitar a sua experiência de pesquisa. A sua área de especialização é toda justamente nessa parte de Oriente Médio, e entre os artigos que o senhor já publicou, o senhor ressalta sempre muito essa questão do preconceito, da discriminação como um dos fatores que fazem com que haja uma onda crescente de terrorismo. Conceitualmente, talvez eu não ligaria desta forma. Eu acho que o terrorismo é um método, né? Um método perpetrado com objetivos muito claros para fins políticos. É claro que a cooptação dos agentes que praticam esse método pode variar, seja a partir de digamos lá, no popular, uma lavagem cerebral religiosa, seja a partir de pessoas excluídas por uma própria xenofobia. Excluídas, digamos, do sistema sócio-jurídico de um determinado país, são pessoas normalmente marginalizadas, mas não é só isso, tá? Então, esses são os elementos que facilitam, digamos, a cooptação, né, de um sujeito. Se você olhar, por exemplo, na Guerra Civil da Síria e se você reparar, digamos, os integrantes que vieram a fazer parte do movimento terrorista Estado Islâmico, a maioria, ou tinha correlação com crime organizado, roubo, tráfico, enfim, ou eram pessoas marginalizadas, desempregadas, etc. Essas pessoas têm uma estrutura emocional, educacional e familiar muito, muito frágil. Então, são presas muito fáceis para serem doutrinadas, né? E, é claro, a forma mais fácil de você convencer alguém de que o que está fazendo, porque ali não há uma causa nacionalista, né? A causa em nome de Deus, então se trabalha com as fragilidades emocionais daquelas pessoas, né? Então, é um problema, é uma chaga. É claro que há um equívoco ao sempre tentar associar terrorismo com o islamismo, né? Até porque a religião muçulmana é muito complexa, muito diversa, existem várias correntes, né? E tudo depende do método. Então, se a gente observar, digamos, um comportamento em algumas outras sociedades não caracterizadas pela religião, ou não tem como matriz a religiosidade, também percebemos atos violentos. É claro, aí também existe a manipulação política de um ato, né? Eu te dou um exemplo muito claro. Veja o atentado que teve em Miami, na boate. No início, tentou-se dar a característica de um atentado terrorista a um jovem que entrou e assassinou uma centena de pessoas, praticamente, né? Mas depois descobriram que ele possuía outros problemas, de outras características, né, que não tinham necessariamente a ver com a religião, tá entendendo? Então, é importante ser muito cuidadoso, cauteloso e transparente na hora de tratar dessas coisas. Quem mais sofre com o terrorismo de caráter religioso, de matiz religiosa, é a própria sociedade muçulmana. As maiores vítimas do terrorismo ocorrem dentro da sociedade muçulmana. Então, na verdade, há um desconhecimento muito grande. A sociedade ela é diversa, ela é antagônica, ela é ornamentada por diversas plataformas culturais, civilizatórias. Não é uma coisa monocromática e, às vezes, a falta de conhecimento procura levar essa interpretação de que as diversas sociedades muçulmanas são monocromáticas, são homogêneas e não são heterogêneas. Isso é um equívoco. E enquanto não superar isso, problemas vão continuar existindo, obviamente. Eu me lembrei agora de uma situação, eu me lembro quando o senhor foi nomeado para assumir a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, eu me lembro de um texto
que eu li, um texto imenso que eu li na internet sobre o senhor, que falava assim, que a influência do islamismo no governo gera preocupações e não sei o quê. Imagino que outros textos assim apareceram. O senhor chegou a receber mensagens também, alguma coisa assim, não? Eu recebi mensagem no Facebook, no Twitter, até o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência estava monitorando alguns ataques e algumas aditivações à minha pessoa. De fato, no Brasil a islamofobia cresceu, isso é fato real, é dado real, mas isso não é um grupo minoritário, entendeu? Esse tipo de radicalismo existe em qualquer lugar. Vi agora, recentemente, nos Estados Unidos, no estado de Virgínia. Eu, particularmente, como brasileiro, parte de uma sociedade multicultural, multiétnica, multireligiosa, sempre fui criado num ambiente em que jamais me senti pertencente a uma minoria ou a alguma religião muito específica. Eu fui educado em escola jesuíta, eu casei na igreja católica, meus filhos são batizados, então eu sempre fui uma pessoa ecumênica nesse sentido. E eu acredito que a religião é algo de foro privado, foro íntimo, em que não deve, na minha percepção, determinar quem você é dentro da sociedade. Quem determina são seus deveres, as suas obrigações, a sua conduta, o seu caráter, quem você é. A gente vai continuar conversando com o secretário especial de Assuntos Estratégicos. No próximo bloco, daqui a pouquinho, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Hussein Khallout. Secretário, nesse bloco eu queria entender bem com o senhor essa função mesmo da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Afinal, assunto estratégico parece algo tão amplo, né? O que é que de fato é o foco da atuação da Secretaria? Bom, vamos lá. Vamos fazer primeiro um resgate histórico sobre a SAI. A SAI, ela foi criada e extinta 5 ou 6 vezes. E entre uma e outra gestão, por vezes não houve continuidade nos projetos de trabalho, não houve interrupção. E como a SAI também não tem um quadro próprio, então a memória institucional acaba também se perdendo. Então, um dos desafios mais prementes que nós encontramos era como organizar uma agenda de trabalho consubstanciada em projetos que se interligam com os objetivos do governo, ao mesmo tempo em que pudesse preparar o terreno para os desafios que o Brasil tende a enfrentar no futuro, né? Nesse bojo, nós identificamos três áreas que eram fundamentais que o Brasil pudesse lançar um olhar mais, digamos, preciso, né? Então, o primeiro pilar é como redefinir o modelo de inserção do Brasil no mundo. Como o Brasil quer se inserir no mundo cada vez mais competitivo, tá? Segundo, pensar num projeto em que pudesse focar nos temas de defesa e segurança, né? E o terceiro pilar focado numa, digamos, maior abertura econômico-comercial, que pudesse tornar o Brasil mais produtivo, competitivo e que pudesse permitir ao Brasil dar o salto ao tecnológico. De uma forma ou de outra, esses projetos se correlacionam, se interligam. Deixa eu começar pelo último pilar, né? O governo federal tem feito um esforço tremendo nesse processo de reorganização da economia e, como o presidente tem dito e enfatizado, recolocar o Brasil nos trilhos. E o esforço do governo tem sido imenso nesse sentido, né? Reorganização da infraestrutura do Estado brasileiro. Então, o que nós pensamos nesse pilar de abertura econômica, que o Brasil precisa ser competitivo se efetuasse ajustes regulatórios, como que está acontecendo agora com os aeroportos, portos, etc.,
nós precisamos tornar o Brasil mais produtivo, né? E para tornar o Brasil mais produtivo, nós temos que fazer investimentos fundamentais na nossa área de infraestrutura para integrar as cadeias produtivas, tá? E permitir que o Brasil dê o salto tecnológico, né? Então, se a gente não der o salto tecnológico, nós não vamos poder qualificar o nosso desenvolvimento. O exemplo disso é a Coreia do Sul. Até 1960, a Coreia do Sul era um país literalmente agrário. E olha hoje o nível de desenvolvimento que a Coreia do Sul logrou. Eu não estou dizendo que o Brasil é um país diferente em sua, digamos, plataforma de organização social, política, jurídica do que a Coreia do Sul, mas eu falo sobre visão e planejamento, né? Bom, então esse é o primeiro planejamento estratégico. Então, a nossa área é focar nesse planejamento. O segundo pilar sobre defesa e segurança. Os temas de defesa e segurança ficaram relegados após a redemocratização do Brasil. Havia uma percepção na nossa sociedade, nas nossas instituições, de que para haver mais democracia era necessário enfraquecer o aparato das Forças Armadas e da inteligência. Inteligência é algo que não pode ser enfraquecido em nação nenhuma. Mas é isso que aconteceu. Então, essa era a percepção. Quer dizer, o enfraquecimento das Forças Armadas, o enfraquecimento dos aparatos de inteligência trariam mais democracia ao Brasil, que é uma ideia totalmente falsa, né? Todas as grandes potências do mundo, as mais desenvolvidas, elas têm um poder militar, uma capacidade de inteligência, uma capacidade de políticas de segurança elevadas, tá? Então, nós temos que repensar. E pela parte de defesa passa o quê? A nossa base industrial de defesa, que é fundamental, que não só gera produtividade, permite que o Brasil seja competitivo e ela gera um ativo tecnológico, né? A parte de segurança, a segurança de fronteiras. Então, o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, né? Então, para você combater o crime organizado no Brasil, você também, parte dessa estratégia de combater o crime organizado no Brasil, é você ter uma política para as fronteiras brasileiras, né? Reforçar o poder e a capacidade das agências de inteligência, né? Porque elas que trabalham com dados informativos que podem dar ao Estado maior capacidade de tomar decisões equilibradas, focadas e resolutivas. Como consequência, eu posso entender que todo um ambiente de segurança que passa para o mundo externo, né? Para o mundo fora, um conceito de segurança que aí se junta isso com a economia, aí pode-se trazer todo um ambiente, se criar assim esse ambiente de investimento. Dá para fazer essa leitura dessa forma? Evidente. A melhoria do ambiente de negócios no Brasil e a atração de investimento também passa, de uma forma ou de outra, por essa capacidade, né? Na parte de defesa, por exemplo, a base de Alcântara é um grande ativo nacional e nós temos que pensar seriamente como maximizar essa plataforma importante para o nosso país, tá? E aí, no pilar inerente a uma nova forma de inserção internacional do Brasil no mundo, é definir o que o Brasil quer no mundo, né? Quais são os nossos objetivos? O Brasil sabe o que quer hoje no mundo? Eu acho que tem consciência da sua dimensão. O mais importante é você ter consciência da sua dimensão, né? Tenha consciência da sua envergadura, tenha consciência de suas potencialidades, é o que é mais importante, né? E é claro, você talhar uma política efetiva requer tempo, requer esforço. Esforço existe hoje no âmbito do governo, né? Quando eu falo de inserção internacional, como o Brasil quer ser competitivo em vários setores, não só no setor de commodities, por exemplo, no setor de serviços ou no setor tecnológico. E não vê isso somente como uma questão de potência regional, de fato vê como potência global. O Brasil, digamos, claro, não dá para o Brasil ser uma potência global comparado aos Estados Unidos, ou China. As mega economias. São países que têm uma envergadura maior. Emergentes. Agora, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um poder regional, é uma potência regional e sem dúvida nenhuma está entre as 10 maiores potências mundiais. Precisamos pensar a nossa capacidade de inserção no mundo, né,
a partir essas transformações que o Brasil vem obtendo ao longo dos últimos anos. Se olhar o Brasil dos anos 80 e olhar o Brasil hoje, os avanços que nós temos conseguido, a despeito de todas as dificuldades que já atravessamos, demos um salto bastante significativo, né? E agora nós temos que pensar, quer dizer, para os próximos 20 anos, como vai ser essa nossa capacidade de inserção no mundo globalizado e competitivo. O objetivo, digamos, primordial da SAI é tentar encontrar os gargalos e tentar modular estratégias em coordenação com as diversas áreas do governo federal, com os ministérios, para a gente conseguir preencher essas lacunas. Muitas vezes os ministérios trabalham de uma forma muito focada, às vezes, naquilo que é o dia a dia dele. Né? Exatamente. Então, e nossa percepção, e nossa visão, e nosso trabalho é muito mais transversal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em indústria 4.0, a gente trabalha em coordenação com o MEDIC, com a Fazenda, com o planejamento, né? Então, isso é fundamental, né? A nossa percepção sobre, por exemplo, algumas reformas. Muitas vezes o foco está numa reforma, mas muitas vezes não há percepção estratégica que aquela reforma impacta no nosso desenvolvimento dentro de 10 anos. Então, a nossa função também funciona como um think tank dentro do governo, fazendo essas análises para poder oferir uma leitura mais condizente com as nossas aspirações. O Ministério que às vezes a gente pensa que não tem nenhuma ligação um com o outro, se eu for pensar, sei lá, Ministério da Defesa, o que tem a ver com o Ministério das Cidades, o que no caso da Secretaria, ela tem que pensar essa integração de todos os órgãos para pensar estrategicamente o país para frente. Como eu disse, a SAI é um órgão que funciona, existe para colaborar, ajudar, não é para substituir, não é para fiscalizar e não é para determinar, né? A função primordial da SAI é ajudar a pensar. O que eu posso te dizer, como nós definimos essas 3 plataformas, uma forma de inserção do Brasil, nova forma de inserção do Brasil no mundo, defesa e segurança, abertura econômico-comercial que foque na melhoria da capacidade produtiva, competitiva do Brasil. Então, nós já sabemos quais são as áreas com quais a gente tem que trabalhar. A parte, por exemplo, de defesa, a nossa interação com o Ministério da Defesa sobre a base industrial de defesa é muito grande, né? No que se refere, por exemplo, à competitividade, produtividade da economia, trabalhamos em franca sintonia e sinergia com o Ministério da Fazenda, com o planejamento, com o próprio MEDIC, em alguns temas com a agricultura. Na forma concernente à inserção internacional, a inserção internacional depende de vários ministérios, mas primordialmente é do nosso Ministério das Relações Exteriores, mas você tem outros ministérios que fazem essa interface. Aí vem o MEDIC, você tem a Ciência e Tecnologia, você tem a Fazenda. Então, a SAI nada mais é que um elo facilitador. Mais uma coisa, quando o senhor fala em toda essa questão de defesa, de segurança, inteligência e fala de toda a extensão territorial do Brasil, como é que entra aí a análise sobre a situação da Venezuela, dessas relações Brasil-Venezuela, essa importância de Brasil na América Latina como um todo, mas partindo dessa ideia, principalmente agora nesse momento que o Brasil está na presidência temporária do Mercosul, quer dizer, onde que entra a análise de Venezuela no trabalho de vocês e de que forma? Evidentemente, o que a gente procura observar de forma analítica quer dizer, o desdobramento da crise interna, quais seriam os impactos sobre os estados fronteiriços do Brasil, né? Já há uma massa de imigrantes em Roraima, no estado do Amazonas. Então, evidentemente, isso gera impactos sobre os estados, esses estados da federação. Então, a gente faz essa análise em coordenação com outros órgãos do governo,
mas a ação política do dia a dia, dos dobramentos do política externa, competem ao MRE. Da perspectiva do governo brasileiro, o presidente, o ministro das Relações Exteriores e outros ministros de Estado têm sempre manifestado preocupação com a situação conjuntural que a Venezuela atravessa, e sempre o Brasil se dispôs a ajudar o povo venezuelano. Essa é uma das marcas tradicionais do Brasil, de ser solidário com seus vizinhos. Só para encerrar essa conversa, secretário, dá para mensurar aí qual é de fato o principal desafio brasileiro nos próximos 20 anos? E nesse caso, qual é a sua expectativa em relação ao que pode ocorrer daqui para frente? Um dos principais desafios que o Brasil vai enfrentar no futuro é a qualificação de seu conhecimento. É o conhecimento que permite que você mude de estatura e, de fato, adentre o nível dos países desenvolvidos. Isso passa fundamentalmente pela educação. Para você ter tecnologia, você precisa ter conhecimento, mas isso começa na base da educação. Então, eu acho que o principal desafio do Brasil, no longo prazo, para qualificar o seu desenvolvimento, passa pelo conhecimento. Não adianta a gente ficar pensando em outras coisas. E também reduzir as assimetrias sociais. Conhecimento e educação também são instrumentos que levam à redução dessas assimetrias. E é importante ter muito claro de que um país desenvolvido não consegue chegar a um nível de desenvolvimento, por assim dizer, sem educação. Eu não conheço nenhum país do mundo desenvolvido que não tenha uma boa plataforma educacional, uma boa plataforma de conhecimento, uma boa plataforma tecnológica. E isso que eu acho que é o que nós temos de enfrentar para o futuro. Secretário, uma vez mais, muito obrigada por nos atender aqui em pleno dia de toda a atividade aqui, um dia de muitas reuniões aqui no Palácio do Planalto, então por isso tanto movimento, quem estava acompanhando aí os barulhos que a gente tem durante a conversa, porque realmente a gente está aqui no 4º andar do Planalto, numa área que tem uma série de pessoas passando ao mesmo tempo. Está trabalhando, todo mundo aqui trabalhando e trabalhando muito, como a senhora observou. De fato, o barulho emana do trabalho. Do serviço, de fato. Muito obrigada, secretário, uma vez mais. Obrigado a você, é uma honra participar do seu programa.